Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus. E com muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes, e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje será Saúde e Doença na Visão Espírita. Qual a definição de saúde dada pela Organização Mundial de Saúde pelo Espiritismo? A OMS estabelece que saúde é o resultado de 3 fatores que se conjugam: harmonia física, mental e social. Esses 3 fatores reunidos é o significado de saúde dado pela OMS. O Espiritismo já acrescenta mais um fator: a harmonia espiritual. Tal definição está de acordo com os ensinos dos espíritos a respeito do tema. Emmanuel, por exemplo, pronunciando-se a respeito, diz que para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, acrescentando para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra. Porque as moléstias que surgem na Terra, surgem para nós, ela quer dizer que há uma necessidade dessas moléstias, das deficiências transitórias da Terra, para nós repararmos os erros do passado, os erros de existência anterior. Será que em nosso mundo existe alguém com saúde integral? Vivemos em um mundo de provas e expiações. Portanto, a saúde integral não faz parte ainda da trajetória humana. Para nós, aqui no planeta Terra, a saúde integral ainda não faz parte. Ainda não faz parte porque nós estamos num mundo ainda que não alcançou nem a regeneração. Então, acreditamos que a saúde integral não faz parte do mundo de provas e de expiações. Por que a doença é dita como o caminho para a cura? A doença é dita como o caminho para a cura. Ainda Emmanuel, em O Consolador, explica a origem das doenças e também sua terapêutica básica. As chagas da alma se manifestam através do perispírito, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias existências sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Tudo melhora por fora quando você cresce por dentro. Se nós desenvolvemos por dentro a nossa melhoria, o amor por nós mesmos, as nossas qualidades, tudo isso que a gente faz e que progride,
isso melhora por fora, quando você cresce por dentro. Nós crescemos por dentro, com as boas qualidades que são tão importantes para nós. As qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas são registradas no perispírito e reaparecem no corpo físico, como enfermidades e moléstias. De uma existência para outra, surgem no nosso corpo físico e são registrados no perispírito as enfermidades, as moléstias. Os cientistas já admitem que as práticas espirituais fazem bem à saúde. Isso já está claro para os cientistas, que as práticas espirituais, não importa de que religião, fazem bem à nossa saúde física, mental, social e espiritual. Como vamos encarar a doença? Encaremos a doença como um sinal de que algo tem que ser mudado. Não adianta apenas viver a experiência dolorosa. Precisamos modificar comportamentos e atitudes para que sobrevenha a cura. Para que as moléstias, as enfermidades sejam curadas, é preciso que nós nos modificar pensamentos, atitudes e comportamentos, para que a cura venha através dessa modificação que nós estamos tendo. O que Jesus disse quando realizou curas, quando aqui esteve? Ele disse para cada um que ele curou: vai e não peques mais. Vai e não tornes a pecar. Quer dizer, o indivíduo precisava modificar os seus comportamentos e as suas atitudes para que ele pudesse se melhorar, se transformar. Nem sempre a cura é a eliminação total da sintomologia da doença, mas é uma proposta de vida saudável, mesmo na convivência com fatores de limitação. Mesmo que estejamos vivendo com inúmeros fatores de limitação, mas há uma proposta de vida saudável. É só nós querermos mudar, nos transformar, nos modificar. A cura nem sempre é compreendida do ponto moral. No entanto, a doença tem início, na grande maioria das vezes, nos defeitos morais, em que ocorrem várias fases da encarnação de uma pessoa. Todos nós reencarnamos inúmeras vezes. E essas fases da encarnação de uma pessoa ocorrem várias vezes e tem como meta os defeitos morais. Se nós consertarmos esses defeitos morais, nós ficaremos menos doentes. Descobrir que somos responsáveis por ela assusta. No entanto, somos também capazes de nos curarmos. Realmente, quando nós descobrimos que somos responsáveis pelas doenças, pelas enfermidades, levamos um susto, ficamos assustados, mas somos também capazes de nos curarmos. Assim,
a lei de causa e efeito, que tanto nos assusta, nos mostra o caminho a ser tomado quando se quer corrigir um determinado erro ou uma determinada doença. Porque existe, tomando conta de nós, a lei de causa e efeito, que nos assusta muito, que nos mostra o caminho a ser tomado quando nós queremos corrigir um determinado erro ou uma determinada doença. Porque toda causa tem um efeito. Para chegarmos a ter um efeito, precisou haver uma causa lá atrás. Eu fiz o mal a alguém. Essa causa vai ter um efeito. E esse efeito vai interferir na nossa saúde ou na nossa doença. Há doenças físicas que precisam intervenção das mãos dos médicos, mas em muitas ocasiões o apoio espiritual, o passe, o estudo doutrinário e a vontade do próprio espírito produz o que nós poderíamos chamar de verdadeiras curas. Pois é, muitas doenças físicas dependem da intervenção dos médicos, mas em muitas ocasiões, se nós apelarmos para a doutrina espírita e conseguirmos o apoio espiritual através do passe, que é transmissão de energias, o estudo doutrinário, que é o estudo da doutrina espírita, e a vontade do próprio espírito. O espírito tem que desejar, tem que ter vontade própria para produzir o que nós poderíamos chamar de verdadeiras curas. Estresse emocional. Importante fator no processo de produção de doenças. O estresse, a ansiedade, é um importante fator no processo de produção de nossas doenças. Porque o estresse emocional, que é a doença da alma, traz a doença do corpo físico. E a depressão traz a doença do corpo físico. Problemas de estômago, problema renal, problemas cardíacos, problema pulmonar, problema de pele. Olha quanta coisa o estresse emocional causa para nós. Os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si próprio podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento dos principais chakras. Os conflitos emocionais são gerados pelo estresse emocional. E esses conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por nós mesmos podem ter efeitos nocivos sobre o funcionamento da nossa mente, do nosso próprio corpo. Certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual para estimular o espírito a cumprir compromissos com a sua jornada evolutiva. Quando planejamos a nossa reencarnação, nós assumimos uma série de compromissos na nossa caminhada evolutiva. Mas para isso é preciso que através do plano espiritual, para estimular o espírito a cumprir esses compromissos. Certos acontecimentos e doenças são permitidas pelo plano espiritual para nós lembrarmos que nós
Precisamos corrigir o que veio do passado, os nossos erros do passado. Enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o aprendizado. Todas as doenças e enfermidades graves decorrem de faltas passadas e contribuem para o aprendizado. Reparação e restauração dos atos inadequados, além da elevação da alma. Então, nós precisamos nos corrigir, aprender que as faltas passadas contribuem para o nosso aprendizado. E para a reparação das nossas faltas no passado, a restauração das nossas faltas no passado. E também a elevação da nossa alma. Enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são coisas graves que aparecem conosco para a gente reparar os erros, né? Enfermidades graves, acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas. Surge isso tudo para nós aprendermos com essas dificuldades que nós podemos vencê-las. São meios utilizados para despertar da anestesia, da ilusão ou da intoxicação do orgulho, egoísmo, cólera, a que muitos se submetem. Nós nos submetemos realmente para despertar dessa energia da ilusão, anestesia da ilusão ou da intoxicação, que vem através do orgulho que cada um tem, do egoísmo, da cólera, a que muitos se submetem. Quanto maior for nossa compreensão, maior nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. Precisamos compreender tudo o que nos acontece. Precisamos entender tudo que nos acontece. Para quê? Para podermos ter um maior aproveitamento das coisas que nos cercam. O progresso que esperamos. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. Nós não podemos responsabilizar o outro pela busca do nosso equilíbrio, da nossa harmonia. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa harmonia. Nós não podemos acusar o outro. Você que é responsável de eu estar desequilibrado. Você que é responsável de eu estar em harmonia. Porque cada um é responsável pelos seus próprios erros. Cada um colhe tudo que plantamos. Tudo que é plantado por nós, nós colheremos. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o espírito. Então, se nós desejamos conquistar nossos valores para educar o nosso espírito, muitas qualidades para educar o nosso espírito, o Espiritismo nos dá todas as dicas para que nós possamos cultivar novos valores, para dessa forma nos educar o espírito, como
ele precisa, da melhor forma que ele precisa. O amor é o grande medicamento das almas que as cura com eficiência, do livro da Joana de Ângeles, intitulado Amor e Cura, e que fala que o amor é o grande medicamento das almas. Enquanto não conquistarmos o amor incondicional, teremos dificuldade de curar as nossas doenças com eficiência. O amor é tudo. O amor é o maior medicamento que existe para curar as nossas mágoas, as nossas insatisfações. E cura com eficiência, sim. O amor cura com eficiência. As ondas de amor que são geradas pelo cérebro invadem o sistema nervoso central, percorrendo o endócrino e saturam de energias saudáveis o imunológico. As ondas de amor são geradas, são criadas pelo cérebro, que invade o sistema nervoso central. Percorre que o endócrino, as glândulas, saturam de energias saudáveis o sistema imunológico, que é o que nos facilita para termos mais imunidade, para não desenvolvermos determinadas doenças. Formas de tratamento que interagem também com a energia do ser humano. A terapia espírita. São vários itens que faz com que nós possamos interagir com a energia do ser humano. Passe magnético é transfusão de energia. Prece. Através da prece, nos conectamos com o alto, nos conectamos com Deus. E isso facilita. Água fluidificada é a água que na casa espírita os mentores espirituais põem o remedinho para as doenças necessárias para cada um. O trabalho no bem. Precisamos fazer o bem, sermos caridosos para conquistarmos a nossa energia, que a nossa energia melhore. Leituras edificantes são leituras que nos faz ler coisas boas, que ajudam no nosso progresso. Evangelho no lar, que é a forma de proteger a nossa casa, o nosso quintal e todas as pessoas do nosso lar. Proposta pessoal de mudança interior. Eu tenho que ter uma proposta pessoal de mudança interior. Se eu não tiver essa mudança de interior, essa proposta, essa determinação, eu não consigo me melhorar. E você, que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição
Possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsa de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Telefone para contato 24 98843 7822. 24 98843 7822. E vamos agora continuar com o nosso segundo bloco. Medicina tradicional. Não deve ter como foco apenas o tratamento do corpo, pois desta forma não obterá cura, apenas melhora dos sintomas. Juntamente com o tratamento do corpo físico, devemos tratar o espírito, pois a doença não está no corpo físico, está no espírito. Tratando somente o corpo, apenas melhoramos os sintomas das doenças. Devemos realizar a terapia espírita também para nos libertarmos do que faz mal ao corpo. O ideal é que se possa detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que impeça a manifestação física da doença no nível celular. Quando devemos detectar as doenças? Para que as doenças não se manifestem a nível celular, nos prejudicando precocemente, quanto mais rápido detectarmos aí a cura. A cura depende de nós, através da mudança interior, agindo no bem de nós mesmos e dos que estão ao nosso redor. A doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. A doença é a cura do espírito. O perispírito adoece e passa ao corpo físico. Quanto maior for nossa compreensão, maior nosso aproveitamento das coisas que nos cercam. Precisamos entender o que se passa conosco, para que as situações sejam compreendidas da melhor forma possível. A cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando e, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Devemos adquirir tudo que falta em nós, expandindo a nossa consciência através do aprendizado constante, para repormos tudo que nos falta. Estamos no mundo de provas e expiações, para passarmos por provas, as quais em existências anteriores não fomos bem classificados, e pelas expiações, que são as reparações dos erros cometidos. Mais do que justo estarmos no planeta Terra. Perguntamos por que perdemos a saúde. Conheci uma senhora que não conseguia respirar. Anos após anos, usou respiração artificial. Ela se questionava: por que tamanho sofrimento, meu Deus? Por equívocos cometidos no passado. Precisava reparar estes erros.
Uma outra história. Dois homens estavam internados no mesmo quarto de hospital. O homem que estava ao lado da janela, vendo o outro muito triste e revoltado, olhava pela janela e dizia as coisas bonitas que ele via ao seu companheiro de quarto. O seu companheiro ficava muito feliz e agradecido, melhorando o humor. Um certo dia, ao acordar, o senhor da janela não estava na cama e uma enfermeira entrou. Onde está o moço da janela? O rapaz perguntou. Morreu. Ele me contava coisas tão bonitas do lado de fora da janela. Me passe para o outro lado, para que eu possa ver essas coisas lindas. Não tem nada disso, senhor. Só tem um muro cinza. Mas por que ele inventava aquelas coisas? A enfermeira respondeu: talvez ele não quisesse vê-lo triste e amargurado. Mais a mais, ele era cego. Não poderia ver com os olhos físicos, só poderia ver com os olhos da alma. Comece a pensar que a vida seja mais ampla do que supomos, e o universo é infinito e ainda quase que totalmente desconhecido. O convite que fiz é apenas para que você conheça um pouco mais e viva melhor. Afinal, não importa onde você esteja, e sim como você está. Além disso, caso você esteja engajado no trabalho do bem ao próximo, não se preocupe com o amanhã, apenas continue servindo. Fazer o mal ou não fazer nada de bom é que poderá conduzir você a lugares não muito agradáveis. Divaldo Franco conta que, ainda muito jovem, ao iniciar suas atividades na fé espírita, foi aconselhado por sua mentora Joana de Ângeles a visitar anualmente um leprosário, a fim de compreender a dor do próximo. Por medo do lugar e da doença, ele se esquivou e não foi. Um ano depois, ela novamente pediu, e de novo Divaldo se fez de desentendido e não foi ao leprosário. Mais um ano se passou. Então Joana não mais pediu para que ele fosse ao leprosário, apenas lhe dirigiu uma pergunta que fez toda a diferença. Divaldo, você quer ir ao leprosário ou ir para o leprosário? Acho que você sabe o que ele fez, não é mesmo? Desde então, Divaldo passou a visitar esses lugares, onde a impressão que se tem é que a morte chega antes que a alma tenha saído do corpo. Divaldo diz que com essas visitas aos leprosários passou a compreender ainda mais que a dor, seja lá ou de cá, somente quer uma coisa: remédio. Não tenha medo do convite e comece a trabalhar no bem sem se preocupar com o amanhã. Quem tem medo do futuro e teme o lugar para onde vai, não tem confiança na misericórdia celestial. Posso te assegurar que o medo muitas vezes acaba nublando nossos olhos, a realidade em torno de nós. Um poema de Mário Quintana. Há tempos em nossa vida que contam em forma diferente. Há semanas que duraram anos e há anos que não se comparam a um dia. Há paixões que foram eternas, como há amigos que passaram célebres, apesar de o calendário mostrar que ficaram anos em nossas agendas. Há amores não realizados que deixaram olhares de meses, beijos e abraços não dados que até hoje esperam o desfecho. Há casamentos que, ao olharmos para trás, mal preenchem os feriados da folhinha.
Há eventos que marcaram e duram para sempre. O nascimento de um filho, a morte da avó, a viagem inesquecível, o êxtase de um sonho realizado. Eles têm a duração que nos ensina o significado da palavra eternidade. Já viajei para a mesma cidade centenas de vezes e, na maioria das vezes, o tempo do percurso era quase o mesmo. Mas, conforme meu espírito, houve viagem que não teve fim até hoje, como também há o percurso que nem me lembro de ter feito. Tão feliz eu estava na ocasião. O relógio do coração, hoje eu descubro, bate em frequência diversa daquele que carrego no pulso. Marca um tempo diferente, o das emoções, e que mostram o verdadeiro tempo da existência da gente. Por esse relógio, a velhice é coisa de quem não conseguiu esticar o tempo que temos no mundo. É olhar as rugas e não perceber a maturidade e a experiência adquirida. É pensar antes naquilo que não foi feito, ao invés de se alegrar e sorrir com as lembranças do que viveu. Pense nisso. Consulte sempre o relógio do seu coração. É ele que lhe mostrará o verdadeiro tempo de sua vida. Nenhum de nós deseja a companhia de dor, por menor que seja. Mas mesmo não a querendo, ela chega sem avisar e vai tomando conta da gente sem pedir a nossa permissão. Intensa ou suave, duradoura ou passageira, física ou moral, a dor machuca e às vezes deixa cicatrizes no corpo e na alma. Não há quem possa se isentar ou garantir imunidade da presença da dor. No entanto, é fácil perceber que há aqueles que sofrem mais do que outros. Eu não quero aqui estudar os motivos pelos quais isso acontece. Meu desejo é mostrar que a dor pode trazer em si algum benefício àquele que a recebe. Do lado de cá, existe a dor física e a dor da alma. E eu não saberia dizer qual delas machuca mais. Para o sofrimento físico, há o remédio, que ameniza ou cura. Mas quando dói na alma, não há remédio que alcance esse êxito, exceto o tempo e o amor. Há dores da alma tão intensas, cruéis e de longa duração que a nenhum mal físico se compara. Do outro lado da vida, não há dores físicas, muito embora o espírito julgue e sinta no próprio corpo a dor que o atormenta. A sensação de dor se deve ao seu desequilíbrio íntimo, que depois de normalizado, resultará no desaparecimento da dor. Não há dúvida que, se possível fosse, a dor já não existiria neste mundo. Quem dera pudéssemos evitá-la e assim viver uma longa vida, sem visitas a hospitais, clínicas, consultórios odontológicos ou mesmo em farmácias. A vida seria mesmo muito melhor, não é? Se estivesse em nossas mãos o poder de tirar a dor de alguém que amamos, certamente que o faríamos, sem mesmo questionar se isso seria o melhor para a pessoa. Se fôssemos mágicos e com um toque a cura acontecesse, não passaríamos pelos tormentos da dor e também não haveria quem sofresse perto de nós. Isso é certo, mas isso não depende de nós. Então, se o sofrimento não é da vontade de ninguém, por que ele existe? Se nós, que somos imperfeitos, não desejamos a dor para os nossos filhos,
Por que Deus permite que isso aconteça aos seus? Depois de um acidente ou diante de uma enfermidade, é comum as pessoas afirmarem: é a vontade de Deus. Diante da criança que nasce com alguma deficiência, logo a explicação chega: aceite, Deus quis assim. Nos enganamos muito quanto à vontade de Deus. Temos plena convicção de que o desejo do Pai Celestial é que nenhum de seus filhos passe pelo sofrimento, até mesmo a menor das dores. Não é possível admitir o Todo-Poderoso desejando e programando doenças, acidentes, tragédias, guerras e fome aos seus filhos. A vontade de Deus é outra, com toda certeza. Então, se não é a nossa vontade, e se não é a vontade de Deus, quem é o culpado de nossas dores? É preciso entender que há uma causa e um efeito em tudo, mesmo que não seja a nossa vontade e nem a vontade de Deus. Portanto, a dor não é castigo, e sim a lei de causa e efeito na forma de remédio. Infelizmente, é verdade. Há um propósito para que a dor nos alcance. Precisamos entender que este fato ocorre não pela vontade de Deus. A dor é que o último remédio usado pelo Pai Celestial para curar as feridas de nossa alma. Antes da dor, ele usa outros recursos a fim de sanar o mal em nós e assim evitar o nosso sofrimento. Depois de fracassados, esses recursos em nós, ele permite que a dor nos cure. A dor é um dos remédios que o Criador dispõe para curar as feridas de nossa alma. E acredito também que, mesmo no momento em que seja inevitável o uso da dor, ele ainda coloca outro medicamento para amenizar o sofrimento e fazer com que este seja menor. Jamais nos chega qualquer dor sem a companhia de outro medicamento, a misericórdia celestial. Toda dor pode ser amenizada ou erradicada totalmente. A dor é o remédio que a justiça divina usa, mas, como eu disse, ela sempre chega trazendo também outro remédio, enviado pela misericórdia celestial. É por isso que existem a anestesia, o analgésico, as vacinas, os transplantes, recursos que dão uma sobrevida, além de outros medicamentos que diminuem ou acabam com as nossas dores. Infelizmente, as pessoas ainda não entenderam que a dor é um tratamento para o nosso coração. A principal função da dor, em qualquer parte do corpo, é melhorar o nosso coração, fazendo com que sejamos mais educados, mais tolerantes e mais bondosos. Com o uso da dor em nós, tendemos a ser progressivamente mais amorosos, principalmente para com a dor do próximo. Passamos a entender e a socorrer com mais amor. Muita gente ainda precisa da dor física para ficar boa do coração. Eu costumo dizer, é preciso ficar mal para a gente ficar bem. Observe o quanto ficamos educados e fraternos quando estamos doentes. Quando o corpo está doente, o coração fica bondoso. Agradecemos toda a ajuda que chega e manifestamos imensa fé em Jesus. No entanto, quando recuperamos a saúde e o corpo volta à sua vitalidade, o coração fica ruim. Reaparece em nós
a intolerância, a falta de educação e retorna a dureza do coração para com o próximo. Não estamos aqui bendizendo a dor e que devemos festejar a sua existência. Minha vontade é mostrar que, mesmo na dor, podemos aprender algo para o próprio bem, mesmo da dor que poderia ser evitada. Ainda assim, é preciso tirar alguma lição. Muito sofrimento poderia ser evitado do lado de cá e do outro lado da vida. Isso é certo. Nem tudo que nos acontece estava programado, pois em grande parte dos acidentes a causa está na imprudência ou no uso abusivo do álcool. Muitas doenças poderiam ser evitadas. Bastaria evitar os vícios e os abusos na alimentação. Sem querer apontar culpas e erros, apenas digo que quando a dor chega, é preciso aprender com ela e tirar a lição do momento, a fim de evitar novas dores no futuro. Devemos amenizar a dor ou acabar com seus efeitos, tanto de cá quanto de lá. O doente quer o remédio, o perdido quer se encontrar, o arrependido quer se corrigir. Aquele que se encontra na revolta precisa do socorro, e mesmo aquele que odeia, um dia precisará amar. Estendamos o auxílio, seja de cá ou de lá. Afinal, se hoje alguém sofre perto de nós, pode ser que amanhã seja nossa vez de padecer. Talvez assim sentiremos o quanto é bom receber o socorro de alguém. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado o estudo da tarde. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.